Oi gente, você tá no canal Chá das 5 e eu sou a Roberta Saboia. Hoje a gente vai falar sobre um dos filmes que eu mais gostei na temporada 2022-2023, que acabou recebendo o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2023. Essa temporada dos filmes que foram pro Oscar, né, em 2023, eu acho que tem filmes ali muito bons, como Nada de Novo no Front, como Os Fabelman, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que acabou ganhando tudo, tem o Triângulo da Tristeza e vários filmes estrangeiros internacionais que foram muito bons. Assim, eles são filmes muito diferentes entre si, mas ao mesmo tempo falam sobre temas complexos e necessários. O que eu vou falar hoje, Entre Mulheres, acabou de estrear no Prime Video e ele é um filme da Sarah Polley, baseado em um livro homônimo da Miriam Toews. O livro ele fala de eventos reais que aconteceram numa comunidade na Bolívia. E a Sarah Polley, que também é roteirista do filme, ela adaptou e colocou numa comunidade isolada e religiosa nos Estados Unidos. E é um filme onde as mulheres flagram um agressor. Ele começa assim, né? Flagram um agressor e elas têm pouco tempo, porque os homens dessa comunidade eles deixam elas conversarem e elas têm pouco tempo para tomar uma decisão. O que fazer? Nada, continuar tudo a mesma coisa e ficar em silêncio, ficar e lutar ou fugir. É uma decisão que elas vão ter que tomar juntas. E por mais simples que pareça, porque todas aquelas mulheres ou sofreram abusos, né? E é a primeira vez que elas estão falando nisso abertamente. Entre elas, todas elas ou sofreram ou sofrerão, porque tem crianças ali dentro, tem meninas ali dentro e é uma comunidade que os homens praticam esse tipo de abuso constantemente. Então, assim, no primeiro momento parece simples, são todas mulheres, né? Vão escolher rápido e fácil o que fazer. Mas acontece que a dor bate em cada uma de uma maneira diferente. E essa discussão se torna muito complexa. Um componente que eu consigo identificar, que está ali estampado em letras garrafais, é a raiva. E a raiva se manifesta de maneiras diferentes nas mulheres. Tem gente que deixa a raiva ali, recalcada. Tem gente que é mais explosiva. E isso faz com que a dinâmica entre as mulheres seja muito interessante e elas trazem aspectos diferentes de um mesmo tema. E como elas são uma comunidade religiosa, sob o ponto de vista da religião, surge uma questão, né? O perdão. É para perdoar? Elas teriam que perdoar? Assim, se não perdoarem, como esses homens vão pro reino dos céus, ou como elas vão pro reino dos céus? Mas vem cá, tem que perdoar? Então são muitas questões que surgem ali muitas camadas, né, que surgem nessa discussão. E sem mostrar os atos de violência, essa diretora roteirista, né, a Sarah Polley, ela aprofunda essa discussão através de um elenco maravilhoso, né? O elenco que você tem ali, a Claire Foy, que foi a rainha na primeira temporada de The Crown. Você tem a Rooney Mara, que foi atriz em Carol, The Girl with the Dragon Tattoo. E você tem a Frances McDormand, né? Só para citar algumas, porque todo o elenco é fantástico. Mas a Frances McDormand, ela tem pouco tempo de tela. Ela faz um personagem marcante, importante ali, mas ela aparece pouco. Ela é uma das produtoras do filme. Quando o filme começa, a gente não sabe exatamente em que lugar a gente está dos Estados Unidos, né? E nem em que ano se passa, porque como é uma comunidade isolada e fechada e elas usam umas roupas meio antiquadas, a gente não vê tecnologia né, de celular, a gente não sabe, mas inteligentemente, né, a diretora consegue revelar, a gente consegue entender em que ano é hoje, porque passa o carro do censo e chamando as pessoas para participarem do censo, e eles dizem um ano. Mas na verdade, não importa.
porque as mulheres sofreram esse tipo de violência na Bolívia, as mulheres sofriam esse tipo de violência no século passado, no século retrasado, em 2023, e enquanto eu tô falando que nesse vídeo, e você tá vendo esse vídeo, outras mulheres estão sofrendo atos de violência. Então é um filme absolutamente relevante que traz uma discussão muito importante pra gente até hoje, porque até hoje nem sempre as mulheres podem tomar decisões sobre as consequências dos atos de violência que elas sofrem. Então o filme ele traz isso, né? Como que a gente, para onde a gente vai como sociedade, né? Como mulheres, para onde a gente vai, como a gente luta, não há consenso em relação a isso, né? Então, voltando para o filme, entre essas mulheres, né, nessa reunião, tem um homem. E é muito interessante como a diretora traz esse homem, porque ele é necessário, porque as mulheres que estão ali não sabem nem ler nem escrever. Foi lhes negado esse direito, né, de aprender. Então esse rapaz que está ali, ele as ajuda a fazer a ata, a colocar tudo que é colocado em discussão ali, a registrar, né, tudo que é colocado em discussão. E a posição dele é muito legal, porque ele nunca faz mansplaining, ele é um cara sensível, e é interessante mostrar um homem assim para mostrar que é possível, né, a gente conviver e o homem entender que é o momento das mulheres de tomar essa decisão e tá ali para cooperar. É um personagem interessante também ali. E essa discussão se passa dentro do celeiro. É um filme que é sobre uma tomada de decisão que se passa dentro de um celeiro. E mesmo assim, ele não é monótono. Por tudo isso que eu já falei, e também porque muitas vezes a diretora usa o recurso da voice-over, que é o seguinte: quando você está ouvindo aquela voz de uma história que está sendo narrada, ela não mostra as violências, a história está sendo narrada e você vê muitas vezes imagens poéticas das meninas dentro daquela paisagem rural ali. Então tem um respiro desse celeiro, você não fica o tempo inteiro nesse celeiro, né? É mais um filme da temporada que me arrancou lágrimas e soluços, assim. Talvez tenha batido tão fundo por eu ser mulher, por eu saber que falta muito tempo pra gente viver sem medo, e porque também me emociona saber que a arte ela pode ser essa ferramenta de influência, de sensibilização, até para quem diz que o feminismo não é importante. Então é um filme absolutamente imprescindível. Assistam e nos contem o que vocês acharam. Podem deixar os comentários aqui e podem falar comigo lá no Instagram, Roberta S. Saboia. Eu vou adorar falar com vocês, discutir com vocês os pontos, saber os pontos de vista e posso voltar aqui para falar também, tá? Até o próximo vídeo.